Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A gente vai começar mais uma reunião do GT de Cidades e Comunidades Sustentáveis do Engajamundo. E a gente sempre começa dando as boas-vindas para quem está vindo pela primeira vez, né? Então, eu acho que a Joyce... Joyce, você é quem entrou hoje? Sim. Ah, seja bem-vinda. Obrigada. O Hilton também é novo? Olá, sim, sou novo aqui. Pessoal. Seja bem-vindo também. E a Gabriela? Obrigado. Gente, às vezes eu me confundo se a pessoa já participou ou não, mas eu acho que também não, né? Isso, é a primeira vez. Obrigada. Ah, legal. Então, se vocês quiserem se apresentar rapidinho, falar de onde vocês são, nome, como conheceram o Engajamundo, fiquem à vontade. Imagina, Fernanda, a gente está começando agora. Que a Fernanda mandou no chat. Oi, desculpa. Eu vou me apresentar rapidinho. O meu nome é Joyce Emanuele, eu tenho 17 anos, sou de Goiânia. E eu conheci o Engaja por uma amiga, a Yali, que a gente se conheceu no Fridays for Future, e ela falou do Engaja, que era muito legal. E eu fui pesquisar um pouco sobre e eu gostei muito. E eu tô aqui. É isso. Obrigada, Joyce. Legal, seja bem-vinda. E Hilton, Gabriela também, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão ouvindo? Eu consigo. Tá. Sim. Para mim tá tranquilo também. Tá. Bom, prazer, pessoal. Meu nome é Hilton. Sou formado em arquitetura e urbanismo. Conheci o Engajamundo através de um evento que eu participei recentemente. E eram duas mulheres que participam também, acho que de outro tipo de trabalho. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre o objetivo do Engaja, conhecer um pouquinho quais são as pautas, né? E eu fiquei bem interessado, e aí estou vindo aqui pela primeira vez mais, vindo com esses trabalhos e de qual forma eu posso ajudar aqui dentro do grupo, tá? Oi, então, eu conheci o grupo o Hilton comentou comigo, a gente estudou junto na UEL, em Londrina, e aí ele comentou comigo do evento que ele estava e participou, nisso eu fui procurar mais e me interessei bastante, e aí estou aqui hoje conhecendo o grupo, vendo como posso ajudar também. Muito legal, gente. Sejam bem-vindos. Espero que gostem. Se tiver qualquer dúvida, pode falar com a gente. Eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Érica, sou uma das coordenadoras do GT junto com o André. Sou de São Paulo e também eu conheci o Engaja numa apresentação, assim, num curso que eu estava fazendo que eles foram falar. Eu me encantei e comecei a participar em janeiro do ano passado. Então faz 1 ano e meio. André, você quer se apresentar rapidinho? Oi, gente, meu nome é André, sou de João Pessoa, estou coordenador com a Érica do GT desde o início do ano, também sou formado em arquitetura e urbanismo aqui pela UFPB, e estou no Engajo já um pouquinho mais de 2 anos e meio, enfim. E é isso, conheci o Engajo pela TV, enfim. É isso. Acho que seria legal o restante da galera também se apresentar. Vamos fazer essa rodada rapidinho. Posso falar, então? Alguém vai Pode. falar? Então, boa noite, gente. Sou Larissa, eu sou de Sergipe, moro no interior de Sergipe.
Eu conheci o Engaja através de um amigo. Eu tô no Engaja tem um pouquinho mais de um ano e tô nesse GT há alguns meses, mas amo de coração muito. E é isso, acho que não tem muito pra dizer, não. Ah, sou nutricionista. É isso. A gente poderia ficar naquele negócio de chamar alguém, né? Acho que seria mais fácil e tal. É uma boa, Lari. Então eu vou chamar a Malu. Tá. Vocês conseguem me ouvir, né? Eu tô com fone novo e não sei se está funcionando. Eu te escuto, tô conseguindo. Pronto. Eu sou Maria Luísa, sou de Natal. Me formei em psicologia, agora estou fazendo mestrado. E conheci o Engaja através de uma colega que era minha veterana no curso e estou aqui no GT desde março desse ano. Vai te Aí, deixa eu chamar. ver quem é que está faltando para chamar. Kempson? Ainda não se apresentou, né? Oi, pessoal, eu me chamo Kempson, sou do Rio, sou formado em comunicação e estou no GT desde junho, se eu não me engano. Acho que falta a Júlia e a Fernanda. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Júlia, eu sou do Rio de Janeiro. Eu entrei no GT também não tem muito tempo. E eu acho que é isso. Eu tenho 19 anos. Oi, gente, eu sou Fernanda, falo de São José dos Campos, interior de São Paulo. Eu entrei também há pouco tempo. Eu faço parte da comunicação do podcast do Engaja. O Pimenta para Jovem é Refresco. Vão lá ouvir, hein? Amo o podcast. Obrigada, gente, por se apresentar. Rio, na verdade, os três, eu não sei se eu perdi, eu até peço desculpa, mas vocês são da onde? De qual cidade? Bom, eu sou do interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Presidente Prudente, mas eu também me graduei junto com a Gabi, né, Gabriela, em Londrina, Paraná, na UEL. Ah, sim. Tá. Né, que eu sempre coloco na ata, eu vou mandar até o link para vocês. Perfeito. Ó, mandei no chat, gente. Obrigada. Eu sou de uma cidade também interior de São Paulo, é bem pequenininha, tem 18 mil habitantes, mais ou menos, chama Buritama. Por causa da pandemia, eu vim para cá, né, para a cidade dos meus pais, no começo de março, mas normalmente eu moraria em Londrina. Entendi. Obrigada. E Joyce, você é de qual cidade? Eu sou de Goiânia. Ah, de Goiânia, verdade. Eu estava caçando sua mensagem aqui no grupo. Beleza. Então tá, gente, eu mandei a ata no chat, aí se alguém não conseguir abrir, me avisa. Mas é bom para ir acompanhando, né? Na verdade, hoje, na semana passada, a gente comentou um pouco sobre o planejamento do semestre, né? O que a gente vai fazer nesses meses. E a gente abriu um documento, um Google Docs com um toró de ideias. Eu vou até pegar esse link também para mandar no chat, para vocês conseguirem abrir. André, se você tiver também mais fácil. E o André mandou uma mensagem muito importante, gente. Quem não tiver no grupo do WhatsApp, manda um WhatsApp para ele, uma mensagem que ele vai passar para a pessoa que faz o acolhimento. Aí ele deixou o número dele no chat.
E ele já colocou o link também do Toró de Ideias. Obrigada, André. Mas antes de começar, a gente sempre deixa um espaço para repasses. Se alguém participou de algum evento, quer comentar alguma coisa que está acontecendo em sua cidade, alguma coisa nova que viu, algum projeto legal, aí ou participou de alguma coisa, né? Fiquem à vontade para falar que esse é um espaço importante para a gente conversar, né? Conversar o que está rolando por aí. Eu, particularmente, não tenho nada. Não sei se o André quer falar do Ecosine. Você quer? Seria uma boa, né? Não, mas eu não teria abrir com tema, GT Clima, se fosse o caso. Não, mas foi massa. Deu umas 30 pessoas, assim, em média. Foi legal. Foi uma discussão massa. Não, acho que deu mais público interno do que externo, mas foi muito massa, assim, a discussão foi muito rica. Júlia resistiu até o final, arrasou. A galera começou a sair, Júlia ficou até o final, ainda foi a última pessoa a falar, fechou com chave de ouro, arrasou. Gostei. Adorei. Alguém mais tem algum repasse que gostaria de fazer? Eu estava até agora naquela reunião com a Beatriz, começou às 7 sobre jovens, estava bem legal, ela falando da experiência dela, né, quando ela começou no direito, tudo, e foi muito bacana, que vocês até publicaram no grupo, né, que ainda vai ter uma outra, né, um outro tema, acho que no sábado das 3 às 5, uma coisa assim, e eu também me inscrevi e foi bem bacana a troca, assim, de experiências e de outras visões, outras realidades, assim, abre bastante nossa mente. Ah, legal. Fernanda, qual o evento que foi? Desculpa perguntar, é que às vezes é tanta coisa. É aquele da semana do jovem, do laboratório, do Liberte Futuro. Ah, sim. E aí, hoje ela teve hoje, vai ter o último, acho que é sábado, se eu não me engano, das 3 às 4. Foram 4 temas abordados no decorrer da semana. Um foi sobre feminismo, que ocorreu dia 15, se eu não me engano. Um anterior, esse, e vai ter um sábado. Legal, e tem que se inscrever? Tem que se inscrever. Tem lá no link que não sei quem compartilhou no grupo. Eu realmente não peguei o nome da pessoa que compartilhou. Foi o André. Obrigada, eu vou procurar. E aí, tá lá, muito bacana, muito bom mesmo. Legal. Tem bastante coisa legal rolando na rede, né? E mais alguém quer comentar alguma coisa? Bom, gente, acho que a gente pode começar então falando sobre o planejamento do semestre, né? Que é uma pauta importante, assim. A gente quis deixar até a reunião inteira só para ela, para a gente discutir o que é interessante da gente fazer, o que a gente pode dar prioridade, o que vocês acham. E aí, todo mundo conseguiu acessar? O André vai compartilhar a tela, boa. Gente, quem entrou hoje, se vocês tiverem qualquer dúvida, não entenderem alguma coisa, podem perguntar, viu? Pode abrir o microfone, ou se preferir escrever também, não tem problema.
André, eu pensei, se você quiser ir falando o que você escreveu e comentando. Oi, vou comentar, porque eu estava aqui brigando para visualizar a apresentação também. Não, tranquilo. Gente, deixa eu puxar um pouco então aqui para eu conseguir. Estou conseguindo enxergar agora. Então, tem várias coisas aí que eu misturei, na verdade, porque eu juntei algumas coisas que estavam parecidas, sabe, a outras pessoas. E aí, nessa parte de comunicação, as duas primeiras coisas fui eu que escrevi, as outras duas foram a Adri, eu acho. E aí eu vou falar, eu tinha sugerido um texto para o blog, né, sobre a questão de moradia, já que o Dia Mundial de Habitat vai ser sobre o tema moradia para todos. Pelo menos, não confirmou ainda, né, o circuito urbano no Brasil ainda não confirmou, não saiu nada ainda. Mas, como, né, a gente já sabe que eles têm sempre se alinhado, né, ao Habitat Brasil com o Internacional, e o tema já saiu, né, do Dia da Habitat, que vai ser moradia para todos, por isso que eu sugeri esse tema de fazer um texto no blog nesse sentido, né? Tá, lembrando só para a galera nova que a gente está chegando agora, que semana passada a gente encaminhou que ia focar o segundo semestre no outubro urbano, né, e nas eleições municipais. E aí eu tinha também sugerido, que eu já tinha sugerido semana passada, né, fazer artes para as redes sociais sobre os posicionamentos do GT, né? Trazer uma coisa de uma questão mais, de uma forma visual para as redes sociais, para sair também só de dentro da rede. No caso, os nossos posicionamentos do GT ainda não foram validados, mas a gente vai fazer isso, e eu acho que vai ser breve, não vai ser muito complicado. Mas a ideia é justamente isso, né? Para as eleições municipais era trazer esses posicionamentos que têm relação, né? Porque também tem alguns posicionamentos que vão além da esfera do município, então não caberia discutir, assim, falar, para não misturar também, né? Não parece que a gente está cobrando do município uma coisa que não é atribuição dele, mas tem coisas que a gente tem como cobrar, né? Dos vereadores e prefeitos e candidatos, enfim. E aí as duas outras ideias foram da Adri, ela não está aqui, mas eu ia até sugerir a ela que eu achei, assim, é um tema legal, mas acho que talvez um tema meio abrangente para o nosso GT, eu não sei se seria uma coisa mais de puxar, eu já estou dando opinião, ó. Não, sem querer invalidar, já estou opinando no trabalho da coleguinha, eu acho que a gente podia tentar levar isso para uma coisa mais entre GTs mesmo, né? De repente, já que é o tema mais amplo do Engaja, né? Jovens, então, jovens na política, essas duas questões eu acho que poderia, assim, só para não ficar também sobrecarregado o GT puxando uma coisa que acho que pode ser distribuído com os outros GTs, sabe? Inclusive o Engaja Sampa, né? Porque a Elissa também não está aqui, mas eles estão com essa, a campanha, né, do Eleições Conscientes, que eu acho que tem outras coisas que a Adri também tinha sugerido nesse sentido, que eu acho que ele também podia conversar com o pessoal para ver o que ele já tem, né, em mente também para fazer. Por exemplo, Eleições Conscientes, eles fizeram uma série de testes para o blog, né? Eu não sei se eles estão pensando também em alguma coisa em termos de comunicação para as redes sociais. Então, isso que eu não sei se eu acho que caberia mais pensar uma coisa mais ampla. Esses dois pontos que a Adri falou. Eu acho que vai um pouco além só do escopo do GT, né? Não dizendo que não faz parte do nosso escopo, né? Mas acho que quanto rede, eu acho que é uma coisa um pouco mais abrangente que poderia ser levado mesmo para trabalhar todo mundo em conjunto mesmo. E eu não sei, né, como é que está essa questão, na verdade, né? Não saiu nada sobre campanha para as eleições municipais, mas eu acho que poderia ser uma coisa construída em conjunto com todos os GTs, enfim. Só opinando assim, só para também não gerar sobrecarga também, querendo ou não, né? Galera que já está dentro do grupo sabe que somos um grupo pequeno, não é um grupo tão grande como outros GTs, então. E a gente sempre fala, né, nessa questão de não sobrecarregar. E aí eu gostei do tema, mas eu acho que é uma coisa que dá para ser construída mais coletivamente no sentido da rede como um todo, né? Enfim, não sei, só opinião minha, mas aí eu não sei se você já quer discutir por parte, eu acho que só tem essa parte, né, em comunicação, deixa eu ver. Não teve mais nenhuma outra sugestão em termos de comunicação.
E aí, acho que a gente podia discutir, né? O que a galera quer, também se tem mais outras ideias, alguma coisa aí que não surgiu ao longo da semana, enfim. Mas, a princípio, foram essas ideias que surgiram em termos de comunicação, né? Eu acho que é bom a gente ir do eixo por eixo. Aham. Eu topo fazer eixo por eixo, né? Eu concordo com você, André. Eu acho que jovens na política a gente pode se unir com outros GTs e com NL, ver quem já está fazendo algo sobre isso, né? Porque ou a gente foca, tipo, jovens na política que trabalham temas que a gente quer, que a gente tem os posicionamentos, por exemplo, alguma coisa assim. Mas eu gosto da ideia de juntar com outros GTs. Se eu não me engano, o GT Gênero está bem engajado nessa parte de mulheres na política, né? E da comunidade aí também LGBTQIA+. E eu acho que sempre é importante, minha opinião, claro, é começar por base, né? No sentido de falar o que é realmente, porque a política hoje no Brasil, ela se tornou uma coisa muito assim, ou tem uma galera muito engajada, ou tem uma galera com aversão à política, né, não gosta de política, não quer saber, porque tem esse tabu de que política é algo chato, algo complicado. Então eu acho que é um papel muito importante também do Engaja, desmistificar isso, né, e mostrar que a política ela é importante para uma democracia funcionar, porque a gente vê que o negócio não está funcionando, rindo para não chorar, e também no sentido de, por exemplo, o que eles estão prometendo é realmente o que eles podem prometer, porque tem uma galera muito cara de pau que fala umas coisas assim que não está ao alcance deles, né? Então acho que falar o que realmente esse cargo X pode fazer, o que está ao alcance dele, né? E o que a gente pode cobrar dele, porque eu sinto que isso ainda é alguma coisa que, assim, muita gente não sabe? Nem o que é o papel de um presidente as pessoas sabem. Então, isso é uma coisa séria, e já que, por exemplo, a gente está mexendo com jovens, pessoas que já estão ali no momento de estar votando, e uma galera que vai começar a votar, que tem uma galera forte vindo para o Engaja de 16 a 18 anos. Então, eu acho que é um papel muito importante nosso abordar, não sei, essa maneira de base mesmo, de educação, né? Comunicação, educação, eu acho isso importante, num primeiro momento. Fernanda, eu acho isso bem legal também. Inclusive, na última reunião, a gente comentou um pouco, né, sobre fazer algo explicando o que cada, por exemplo, agora é eleição municipal, né? Então, o que o prefeito pode fazer, o que o vereador pode fazer, o que a gente pode cobrar deles ou não, por uma questão de, tipo, de não ser do escopo da prefeitura, né? Às vezes a gente cobra algo que, na verdade, nem a prefeitura que faz. E entender o que eles podem prometer também, né? Porque às vezes eles falam, eu vou fazer tal coisa, mas também não é escopo da prefeitura ou da Câmara Municipal. Eu, particularmente, acho interessante fazer algo nesse sentido, assim. A gente pode pensar em alguma comunicação, né? Desculpa, pode falar. Não, eu só ia falar, por exemplo, e mostrar, não querendo ir para partido político, tá? De maneira nenhuma. Mas eu sempre acompanho para ver, a gente tem que acompanhar, né, para ver o que está fazendo, que está fazendo. Mas, por exemplo, uma CDHU, aqueles prédios financiados pela Caixa Econômica, essas coisas aqui. Tá cortando meu áudio? Cortou um pouco. Para mim, cortou um pouco. Tá. Para mim, tá. Imagina. Então, por exemplo, a CDHU, eu não sei como que chama em
acho que cada estado tem um nome, né, que são aqueles prédios para uma comunidade que não tem, infelizmente, tanto acesso, e financiado pela Caixa Econômica, tudo. E aí, normalmente é o quê? Falam que é um monte de prédios, num lugar normalmente ruim de acesso, tudo. Mas essas pessoas se juntaram e fizeram uma horta dentro desse local, dessa CDHU, com, lógico, financiamento ali, financiamento não, né, mas com uma ajuda do governo, né, ele além de não é só moradia, mas também uma horta sustentável, com legumes, verdura, árvores frutíferas, então mostrar que, tipo, isso dá certo, quando o conjunto, né, tá ali forte, fala assim, não, a gente quer isso, a gente não quer só, por exemplo, um teto, já que a gente não vai ter acesso a feiras, por exemplo, então vamos trazer isso para dentro daqui, desse local, desse espaço nosso que a gente vai viver, e tornar algo coletivo. Então é bem bacana isso, e mostrar que dá para fazer, né, quando quer e quando se organiza, que essa força da organização precisa ser muito colocada em pauta, dá para fazer. Sim, eu acho, foi o que eu falei, né? Eu gostei de todas as ideias, assim, se eu falar todas as ideias, porque eu também dei, mas, assim, quando eu falei das ideias da Adri, foi mais no sentido mesmo, como eu estava explicando, né, para vocês, porque já tem outras iniciativas, né, no Engaja, pensando em política de forma mais geral. Eu não sei nem se nos textos de eleições conscientes se já não saiu alguma discussão nesse sentido que a... Eita, a Fernanda estava comentando agora, né, questões, por exemplo, qual é o papel do prefeito, o que pode ser cobrado, o que não pode ser cobrado. Eu juro que eu não parei para ler todos os textos, porque foi um por semana, pelo que eu vi. Eu não sei nem se já acabou mesmo a série. Mas, enfim, é isso. Acho que é uma questão de alinhar mesmo, para ver o que é que já está sendo feito, para não repetir, né? Acho que é isso, é construção coletiva, é ver o que é que já está sendo construído. E aí... É isso, esses dois pontos no final, jogos da política, como é um ponto mais amplo, pensando assim, quanto rede, né? Porque assim, a gente está aqui, trouxe para pensar no nosso planejamento quanto GT. Então, não estou dizendo que não é uma coisa que a gente não possa participar, mas eu acho que é uma coisa que dá para levar para ser puxado junto com os outros GTs, e ver o que é que já está sendo feito também, né? Tem a campanha, já tem uma campanha das mulheres na política que o GTG não está puxando. Eu não sei outros GTs o que é que já tem pensado ou não em termos de eleições. Não vi mais nada, eu só sei mesmo do pessoal do GT Gênero, mas sei que o Engaja Sampa foi ótimo. Engaja Sampa está puxando, né, essa discussão das eleições conscientes, então tem que ver também o que é que ele já tem de planejado, né, para além do que já foi feito dos textos, se tem mais alguma coisa. Vocês vão continuar, se vai ter formação, se vai ter texto, se vai ter arte para redes, enfim. Só para a gente alinhar, né, para não acabar todo mundo pensando em fazer as mesmas coisas, assim. Só para não... Mas é isso, assim. Como é um texto, um tema mais amplo, por isso que eu falei que é uma coisa que eu acho que era mais para pensar enquanto rede do que só enquanto GT. Não é mais... É isso, assim. Mas aí, se tiverem outras ideias em relação à comunicação para dentro do... Eu realmente não sei qual vai ser o tema do Dia Mundial das Cidades, eu achei um pouco vago. Eu vi que era valorizando nossas comunidades, era isso, era valorizando nossas comunidades, alguma coisa assim. E aí ficou meio vago para mim, não está explicado ainda se é patrimônio material, ou além disso, enfim. Eu achei um pouco vago o título do tema, não entendi muito bem sobre o que é que eles estavam, qual é a abordagem, né? Só entendi mesmo o Dia Mundial de Habitat, que é na primeira semana, enfim, que ele já saiu como sendo moradia para todos. Aí sim, a gente consegue entender melhor qual vai ser o tema. E como eu falei, né, eu não sei qual é o tema do Outubro Urbano como um todo, como vai ser aqui no Brasil, o circuito urbano, qual vai ser o tema que eles vão puxar, se é só moradia, se vai juntar com outro tema, que eu realmente também não entendi muito bem qual é o tema. E aí, mas tem que esperar um pouquinho. Eu vi que normalmente as inscrições para o circuito urbano abrem no final de agosto, então deve estar para sair ainda, não sei. E é isso, assim, mas em termos de comunicação, são essas as ideias. E aí, se a galera achar que tá beleza, eu trazer outras ideias, acho que dá para ir trazendo, né? Dá para ir construindo, assim. Eu só sugeri mesmo duas coisas meio óbvias, assim. Eu já tinha, né, comentado sobre
essa questão das eleições municipais, né, na reunião passada, de fazer artes pensando nos posicionamentos. Eu não lembro quem foi que tinha falado. Não, acho que não foi a Fernanda, acho que foi a Heloísa. Ela gosta mais da parte de comunicação, ela até entrou na Pilar também, que ela tinha comentado essa questão sobre os posicionamentos, né, do GT, se a gente levava para fora e tal. E aí eu tinha comentado essa ideia das artes, né, para redes sociais, para levar nossos posicionamentos para fora da rede, enfim. Mas é isso, em termos de comunicação, que a gente tem. Mas eu acho que essa parte de jovens na política seria uma questão mesmo de construir mais como rede, não só como GT. Acho que não caberia muito a gente construir isso aqui dentro sem, pelo menos, saber como é que está a rede toda, como é que já está trabalhando esse tema, porque é um tema bem amplo. E se alguém tiver uma ideia nova, pensar alguma coisa, pode ir escrevendo lá ainda, viu? Não tem problema, não. Eu acho... Não sei, eu tô pensando assim, se hoje a gente já define algum tema, alguma coisa, o que que vocês acham, sabe? Ou se a gente só pensa um pouco mais nas ideias. Se, por exemplo, a gente pensa, não, vamos falar, um tema que todo mundo quer falar é, sei lá, por exemplo, habitação. Então, a gente foca nisso. Ou juventude na política, e aí a gente puxa outros GTs. Ou vocês preferem só discutir o que foi levantado e depois nos pilares, né, a gente discute melhor, assim. Eu acho legal fazer uma linha do tempo, né? Eu sou nova aqui, né? Como eu acho que é a minha quarta reunião, mas, por exemplo, aí tem que ver qual foco vocês vão querer começar. Se vai ser focado mais em comunidade sustentável, focar mais nas eleições. Se for focar nas eleições, começar. O que ele pode fazer, o que ele pode prometer, aí vir trazendo. Vai focar em comunidade sustentável? O que são comunidades sustentáveis, sabe? Até tentar levar isso, uma coisa que eu tô vendo que tá dando muito certo, pelo menos no pod, levar essa comunicação de uma forma leve. Trazer essa comunicação para uma galera assim jovem, com uma fala jovem. Eu passei num processo seletivo do Inquire, né, que eu já tinha falado para vocês, e eu tenho contato com eles lá, então, tipo, acho que eles estariam muito abertos para falar como que funciona uma comunidade sustentável, como que se pode ser, aí vim, como isso pode ser colocado dentro da cidade, como as políticas públicas funcionam, como, sabe, vim trazendo para a política, explicar primeiro o que é um assunto e vim trazendo. Acho que uma linha do tempo, assim, funciona de uma maneira bacana, o storytelling, né? Acho uma boa, Fernanda, eu gostei. Ai, que eu ia comentar, gente, sabe quando vem na cabeça e esquece? Não, mas eu gostei, sim, dessa ideia de fazer... sim, eu ia perguntar, isso você estava pensando para comunicação, seria? Isso. Entendi, tá. Comunicação, desde a comunicação, seja não sei como se chama, newsletter, blog do Engaja, fazendo um texto, né, como uma comunicação, fazer uma parceria lá com a gente do pod, como a comunicação do Insta, que é uma coisa muito importante, a comunicação do Twitter, esses meios de comunicação são muito importantes, né, por exemplo, aqueles GIFs que a gente fez, tá? Tô dando uma ideia para vocês, mas aqueles GIFs que a gente fez, aquela do pod, ele chegou em menos de 24 horas nos top 7 das mais curtidas. A gente trouxe o assunto sério, que é como jovem, ele é excluído dos ambientes de fala. A gente colocou isso num tom de brincadeira, a galera desabafou nos comentários, assim, com várias frases, foi curtido, foi compartilhado, ou seja, teve uma indignação, a gente conseguiu trazer num conceito leve para o comentário, a galera falou, se envolveu.
Então, assim, de repente, por exemplo, comunidade sustentável. Eu tenho amigos meus, quando eu falei que eu ia me mudar para Bahia, para fazer parte de uma comunidade sustentável, me perguntou se eu ia andar nua. Então tem uma galera que não sabe o que é uma comunidade sustentável, sabe? Tem tabus ainda que precisam ser quebrados para pessoas de todas as idades, porque é uma coisa que, dependendo do local onde você nasceu, tá muito longe, assim, do que é, como vivem, como vivem, do que se alimentam, sabe? Tentar trazer isso para uma coisa mais, sei lá, mais didática. Eu acho muito legal, assim, pensar nessa linha do tempo e sempre pensar numa linguagem jovem mesmo, né? Assim, que uma linguagem fácil e que quem não conhece o assunto consiga também aprender algo, mas que também transmita alguma informação importante, né? Sim, porque eu acho que quando a gente fala de comunidade sustentável, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou vegana. Então, por exemplo, quando a gente fala, tem muitas comunidades sustentáveis que tem que ser vegano para morar lá. Então tem um tabu assim, nossa, mas se vocês querem transformar o mundo, né, num lugar vegano sustentável, vai ter comida para todo mundo. A gente consegue trazer dados sem ficar uma coisa chata, entediante, onde a pessoa vai aprender e vai aprender assim, tipo, mas eu li no post do Engaja que não sei quantos %, igual, por exemplo, aquele negócio da segunda sem carne. Gente, os dados da segunda sem carne, todo carnívoro já decorou. Porque é sempre assim, quando você para de comer carne durante um dia, você economiza 7 mil litros de água, 14 mil, se você... Então, assim, são coisas que eles fazem todo dia de uma maneira leve, didática, e que a galera, tipo, guarda esses dados, sabe? E é uma coisa assim, são dados bem chocantes, é uma coisa, tipo, que funciona, pelo menos eu vejo assim que funciona. Legal, eu estava escrevendo isso na ata, mas se você quiser escrever também no Toró de Ideias, ou eu posso escrever aqui só para falar dessa linha do tempo. Pode escrever, claro. Eu vou colocar lá só para a gente não perder. Se você quiser alterar depois também lá, fica à vontade, viu? Ah, tá, pode deixar. Eu confesso que eu não mexi na ata esse final de semana, porque eu preciso arrancar um dente. Esse final de semana ele decidiu doer muito, e aí eu não me escrevi nada esse final de semana. Mas pode deixar que essa semana eu coloque em ordem. Não, tranquilo. Teve um webinar que eu participei do Engaja, muito bacana, que me trouxe um insight muito legal, que foi sobre energia solar. Que acho que foi o Francis que abordou, né, que trouxe. E a gente foi pesquisar ali na hora dados, né? Por exemplo, eu não sabia, pelo menos, não que ninguém sabia, mas eu não sabia que existe uma espécie de crédito na Caixa Econômica Federal de quem quer colocar energia solar na sua casa. Isso não é divulgado igual é divulgado o crédito para comprar carro, né? Isso não está nos intervalos das emissoras. Então, por exemplo, tem vários assuntos que dá para abordar que a galera, tipo, nossa, por que a energia é um país tropical, abençoado por Deus, tem sol o ano todo, a gente não tá falando tanto de energia solar, né? Quais são as barreiras? Quais são as verdades e os mitos que nos contam? Então dá para um assunto sério, né, importante, que dá para brincar também com ele, numa brincadeira no sentido também de seriedade, mas para informar as pessoas, né? Não sei. Foi a formação do Paulo e do Bruno? Nossa, desculpa, eu pensei que... acho que a do Francis foi água, verdade. Acho que foi a do Paulo e do Bruno. 。
Eu gostei das ideias, Fernanda. Até para falar para todo mundo, André, você também, se eu falar alguma besteira, me corrija. Mas assim, a gente vai passar pelas ideias que surgiram, né? Mas a gente tem os pilares do GT, eles são divididos nesses 3 temas que o André dividiu o documento, né? Que é comunicação, engajamento e lobby. Então, a ideia é depois que a gente construa até dentro dos pilares essas atividades ou essas comunicações, enfim, que a gente faça isso ir aprofundando, né, e criando. Mas assim, quem não participa de nenhum pilar e não quer, não pode, também não tem problema, pode participar e criar e fazer atividades também sem problema nenhum. Sempre mantendo a comunicação com o pilar, né, mas não tem problema não. Érica, você me permite uma pergunta? Só para tirar uma dúvida. Sim, pode falar. Ficou super legal você dizer isso agora, porque eu estava tentando entender ali. Então, no caso, dentro do grupo, vocês dividem esses tópicos, né, comunicação e engajamento em um terceiro, e a construção da ata que vocês fazem dentro desses tópicos em cada um desses macro tópicos, né, na verdade, para discutir dentro desses pilares, e aí você divide isso dentro do grupo também. Por exemplo, se eu quero, também fico mais com parte de comunicação, então eu posso estar dentro desse pilar, mais ou menos isso. E aí, no caso, eu vi que vocês escreveram redes sociais. Tem redes sociais do próprio grupo ou seria uma rede social do Engajamundo de forma geral? Não, é do Engaja mesmo, que o Engaja tem o Instagram, né, tem Facebook, e aí tem um blog também, não sei se você já viu, que tem textos, que a gente pode criar textos também para postar, mas é uma rede social da própria organização. Então, sobre os pilares, eles são baseados nos pilares também do próprio Engaja, né, do que o Engaja trabalha, assim, que é com educação, comunicação, com advocacy, e aí a gente internamente esse ano dividiu o GT nesses grupos de interesse. Então, quem tem mais interesse com comunicação vai para lá, quem tem mais interesse com engajamento ficou nesse pilar, para a gente conseguir construir as atividades, assim. Aí os pilares, eles ficam meio que responsáveis para criar as atividades, cada um dentro do seu escopo. Até, Hilton, eu acho que você não chegou a falar com a Bárbara, que faz o acolhimento, né? Então, eu conversei, acho que, com ela pelo WhatsApp. Você falou já. Eu peguei o telefone dela Isso, eu conversei, ela me explicou mais ou menos por cima. Eu conversei com ela hoje, na verdade. Daí ela já falou, como já participa hoje, para você conhecer um pouquinho melhor. Então, é uma conversa um pouco rápida. Não, beleza. Não, que eu ia falar que ela faz esse acolhimento, ela explica um pouco também e envia um link de uma planilha, né? Que aí você coloca os seus interesses. E a gente encaminha para esses grupos. Mas, assim, na verdade, não é obrigatório participar. Se você só quiser ficar no grupo geral do GT, é tranquilo também. Mas tem funcionado bem, assim, os pilares, porque aí a gente junta quem tem interesses em comuns, né, e consegue ir avançando com as atividades. Mas foi mais por isso que a gente separou dessa forma. Perfeito, ficou bem explicado. Ela chegou a comentar, realmente, que ela ia me mandar uma planilha que tinha esses pilares, de forma legal, mas você falando agora dela certinho. Obrigado por esse esclarecimento. Não, imagina. Qualquer dúvida, pode avisar. Sandra, vamos para engajamento? Mais alguém quer comentar alguma ideia de comunicação? Eu quero, Érica. Na verdade, gostaria de entender, depois que fechar os posicionamentos do GT, eles serão apresentados em algum lugar ou em algum documento? Porque eu estava pensando de juntar esses posicionamentos e fazer uma cartilha, algo do tipo, para poder
interferir de algum modo assim nas eleições, sabe? Tipo, dar uma base para algum jovem que queira se candidatar e não sabe como colocar questões ambientais em pauta, sabe? Se teria como pensar em algo do tipo. Eu acho que dá para pensar, sim. A gente pode pensar em alguma coisa. Eu não sei te dizer, porque assim, André, me avisa também se você sabe, porque na minha cabeça, depois que a gente valida com a rede, a gente deixa assim num PDF, né? Porque aí fica fixo. A gente não pode mais alterar aquele posicionamento, mas não sei se a gente chega a criar um documento explicando para divulgação. Eu acho que nesse sentido, assim, na verdade a gente pode fazer, né? Geralmente eu acho que não fazem, mas a gente pode criar. E aí a gente pode fazer algo nesse sentido, assim, uma cartilha para ajudar jovens, o que você pode pautar, o que a gente acredita, né, enquanto juventude do Engaja Mundo e passar isso para frente de alguma forma, né? Eu acho uma boa, sim. Sim, eu tive uma ideia parecida. Era mais ou menos nesse sentido mesmo, porque tem a ver um pouco também com as ideias que eu dei no Pilar Lobby, mas de ter esse encaminhamento também. Por isso também que a ideia das artes nas redes sociais era meio, eu tinha pensado uma coisa meio que tipo nisso, sabe? Era tipo ter essas artes nas redes sociais, mas também que fosse meio que essas artes saíssem de uma cartilha ou de alguma coisa que a gente também pudesse distribuir, ou com a rede, ou enfim. Mas assim, falando dos posicionamentos, não, eu não sei se chega a ser um PDF, Érica, mas tem um doc com todos os posicionamentos já que foram validados da rede, porque assim, os posicionamentos são mais para, como é que eu posso dizer também, para... A gente já falou algumas vezes, né, por exemplo, quando alguém da rede vai fazer uma fala em público, ou então vai escrever um texto mesmo, para a gente saber quais são os posicionamentos da rede, né, para a gente defender, saber o que é que a rede defende ou não em determinado tema, enfim. O que a gente está falando não só enquanto pessoa, mas está falando enquanto engajamundo, então a gente tem que defender, ou pelo menos, né, quando for para falar, defender aquilo que a rede defende, né? Enfim, o que foi acordado coletivamente, digamos que seja isso. Mas, então, acaba sendo uma coisa meio que interna, mas não significa que não pode ser construído isso, né? A ideia das artes era justamente uma forma de levar esses posicionamentos de forma um pouco mais gráfica, digamos, para o público em geral, mas eu acho que era isso, acho que dá para ser uma coisa meio que, ao mesmo tempo, isso, né? Essas artes podiam vir da cartilha, ou da transformar, enfim, não sei. É uma coisa, eu tinha pensado em alguma coisa nesse sentido, assim, de não ser só para fora da rede, mas também nesse sentido de meio que direcionar, não sei, enfim, um produto de alguma coisa disso. Eu acho que fica meio comunicação e meio lobby, né, porque é meio que um trabalho mesmo que em conjunto, eu acho, dos dois pilares, né. É uma construção conjunta e do grupo como um todo, né? Como a Erika falou, não tem essa obrigação de estar dentro de um pilar ou não. E, por exemplo, os últimos textos do blog foram muito mais pessoas que não estão no pilar comunicação do que estão. Isso é super tranquilo, assim. É mais uma forma mesmo de dividir tarefas, mas não sempre é aberto para todo mundo participar de todas as atividades, enfim. Eu acho que mais, eu estou falando, mas assim, eu acho que é porque eu fiquei na dúvida, acabei não colocando nem nada nesse sentido, mas eu não sei nem se seria comunicação, seria popular lobby, mas eu acho que uma cartilha, tem alguma coisa, uma ideia da BA, que é nesse sentido também, mas é em outra questão, que ela colocou no pilar, na parte de lobby, mas eu acho que a cartilha podia, não sei, eu não sei nem se seria para comunicação ou para lobby, mas eu acho que é válido colocar assim. Eu acho uma ideia boa. Dá um trabalhinho, mas se a galera pegar, assim, para se colaborar, assim, para ficar uma coisa legal, né, meio bem feita, acho que super funciona. Porque, né, fica meio que isso, né, um documento com os posicionamentos textualmente falando, sem nada não tem nada, assim, de arte, de gráfico, de nada, mas se for uma cartilha, tem que ser uma coisa mais legal, né. Acho que, se você quiser colocar a sua ideia dentro do documento, então, ou se a Erika quiser colocar lá, porque eu não estou na janela, eu estou
Eu não estou nessa janela aí se vocês quiserem colocar, fica à vontade, porque, né, fica em aberto aí para a gente pensar. Eu acho uma ideia muito massa, assim, da cartilha mesmo, né, de transformar os posicionamentos em uma coisa mais... Na verdade, os posicionamentos já são, né, porque são frases simples e curtas. Mas seria legal ter uma coisa, ter uma cartilha, né? Uma coisa mais gráfica, mais visual, mais interessante. Não ser só aquele documento puro. Eu gosto da ideia também. E a cartilha, assim, se for pensar para as eleições municipais, é aquilo que, né, a Bá já tinha puxado, que eu tenho puxado também, né? A gente teria também que selecionar quais são os pontos que convém, né? Se for pensando em termos de eleições municipais. Porque alguns posicionamentos vão um pouco para além, né? Pode entrar numa esfera mais do Estado, ou do federativo, enfim, governo ou federal, enfim, mas se for pensar uma cartilha pensando para as eleições municipais, eu acho que era mais ou menos no sentido que eu tinha falado das artes também, né? Da gente selecionar aqueles pontos que fazem sentido enquanto atribuição do município, né? Para também não entrar naquela questão que a Fernanda já tinha comentado, outras pessoas já tinham comentado também, né? A Bá também já tinha comentado, né? O que é que eles podem prometer e o que é que a gente pode cobrar, né? No caso, em eleições municipais. Mas é isso, eu acho massa, assim, essa ideia é muito boa. Ok, então eu acabei escrevendo, mas se você quiser complementar ou mudar a frase, pode mexer lá, viu? E eu acabei colocando no lobby também. Mas aí eu vou colocar aqui entre parênteses, com comunicação. Mas eu acho uma boa. Vamos para engajamento, então? A gente vê o que foi escrito. Nossa, seria muito massa mesmo. Eu gostei bastante dessa ideia. Gente, é assim, a gente sempre comenta, né? Tudo que vocês tiverem de ideia e quiserem ir puxando, é tranquilo para a gente, que às vezes a gente fala alguma coisa aqui, sei lá, eu e o André a gente fala alguma ideia, mas não é bem o que vocês querem, não tem problema. A gente vai fazendo o que vocês acham mais legal, assim, né? O que vocês têm mais interesse. Mas então eu vou passar para engajamento. Que engajamento seria projetos para editais, grupos de estudos, formações e mobilizações. Então, eu não sei, André, você que escreveu também esses primeiros? Quer comentar um pouco? Já está aparecendo aí para vocês aqui, apagou, eu fui mexer no arquivo e... Ah, não está aparecendo. Antes estava, mas sumiu. Deixa eu refazer aqui, só um minuto. Pronto, voltou. Problemas técnicos. E aí, quer que eu fale, Érica? Você quer falar? Não, pode falar. Eu acho que você escreveu alguns, né? Eu escrevi alguns e juntei também algumas coisas que as meninas tinham colocado também, né? A Bá e a Adri. E aí, a primeira ideia que eu coloquei foi essa roda de conversa sobre o texto que a gente né, aqui ainda ficou de publicar ainda essa semana. E aí eu não sei se é viável ser isso ainda semana que vem, eu tenho que ver também, né, tem que ver com o pilar, né, engajamento, tem também a questão dos lobby points, né, que já está passado, a Bá tinha ficado de ver
para a última segunda-feira do mês, né? Então eu não sei. Mas, né, eu tive essa ideia no final de semana, né? Gostei tanto do texto que eu achei massa que a gente pudesse levar isso para não um GE, mas uma roda de conversa, como a gente fez a semana no Caminhar, foi muito boa. E aí era isso, só mesmo sugerir isso. Assim, eu acho que vale ser uma discussão, porque eu acho que não é uma questão que não dá para ficar só ali no texto e morrer. Eu acho que é uma questão que dá para ser discutida, inclusive, de repente, até trazer outras coisas para dentro do GT mesmo, né? Trazer ideias sei lá, de atividades e questões assim, a curto prazo e a longo prazo também, né? Pensando pós-pandemia, de repente, não sei. Ficou muito legal, gente. Assim, eu já passei para a Kinga hoje. 8 pessoas colaboraram, ficou muito massa, assim, eu acho que... não sei quando é que vai sair, acho que ela ficou de publicar ainda essa semana o texto. E aí, foi por isso que eu tive essa ideia, mas eu não sei se é viável ainda, se essa conversa já na segunda-feira que vem. Acho que talvez não sei. E, como na outra semana já está sendo trabalhado para ser os log points de qualidade do ar, aí eu não sei como é que seria. Mas também não seria um problema se isso aí ficasse para depois, também não. Seria legal que fosse nesse mês ainda, mas eu não sei. A viabilidade tem que ver também. Talvez levar essa ideia para engajamento, se o pessoal quiser pensar. Também não precisaria ser um roteiro super... ter um roteiro super muito complexo, não, uma coisa simples. Pensei mais nisso, assim, né, ter essa conversa não só em cima do texto, mas, sim, de mais pessoas trazerem suas ideias mesmo, né, no sentido do que foi o texto mesmo, e deixar de pensar coisas que, sei lá, brisar ideias que podem virar outras atividades, até temas que a gente quer discutir, enfim. Porque tem bastante coisa, assim, tem bastante coisa parecida, mas também tem umas ideias diferentes, assim. Diga assim, parecidas assim, tem gente que falou coisas parecidas, assim, ideias que harmonizam, assim, mas alguns trouxeram algumas ideias mais diferentes, assim, que outras ninguém mais falou. Então, acho que, assim, né, escutar todo mundo é uma oportunidade de a gente trazer as nossas ideias, assim, inclusive fora da rede. Por isso que ou fora do GT, que foi o que eu gostei muito daquelas rodas de conversa da Semana do Caminhar, porque veio um monte de gente de fora do GT, então eu achei que foi tão legal que eu falei, nossa, não dá para ficar esse texto aqui, só o texto e morrer aqui. Acho que merecia uma coisa para abrir, né? Sei lá, como é que eu posso dizer? Fomentar mais a discussão, enfim. Legal, só para explicar também, gente, o Docs, né, para atividades para o semestre, né? A gente está falando bastante de eleição, mas é para outras atividades também. Eu acho, André, mas o tema da qualidade do ar vai ser na próxima semana já, não? Não, naquele dia a Bá conversou ela queria, né, ela tinha pensado em 24, mas ficou muito em cima, aí eu tinha sugerido que seria 31, né, mas eu não sei, também tem que ver, porque também não sei como é que tá no pilar engajamento, a Bá também, né, tá com essa questão, tem a questão pessoal também, né, do pai dela, tá cuidando do pai dela, enfim, também não posso ficar exigindo muita coisa dela, não sei como é que ficou, né, que ela ia fazer o convite, né, pro pessoal da coalizão do ar, eu não sei como é que tá. Mas justamente porque ela tinha adiado para o dia 31, que eu tinha pensado na minha cabeça, de repente, fazer essa roda semana que vem, mas aí eu não sei também a viabilidade disso dentro do pilar engajamento para construir isso, enfim, mas não era para ser uma coisa muito complexa, assim, era mais como foi a da Semana do Caminhar, né, uma roda de conversa que ia abrir para a galera, que é sempre como é, né, as reuniões, sempre aberta para quem é de fora do GT, mas, assim, né, eu fiquei muito feliz, né, naquele dia, veio muita gente de fora e a discussão foi super rica. E é isso, assim, era a ideia que eu pensei foi justamente levar esse texto para além de ficar só ali naquele texto, né. Acho que de discutir o que foi escrito ali também, além, né, é isso, né, a galera trazer suas ideias, suas visões e suas propostas, e a gente, de repente, compilar isso pensando em coisas para o futuro, né. Larissa maravilhosa, uma das autoras, já está aí. Só observo, viu?
Sim, estava pensando em talvez, tipo, conseguir pegar esse texto e trazer para o tema de eleições, né? Tipo, porque aí seria que meio que chamar, tipo, a juventude, tipo, com esse texto, com que cidades e comunidades sustentáveis vocês sonham e como construir isso, e aí relacionava com a importância do voto consciente com as eleições, e aí faria, tipo, indagações de, se você está satisfeito com a sua cidade, como você pode mudar, tipo, nesse estilo que a Fernanda falou, né, de linha do tempo, e aí meio que fazendo perguntas, assim, tipo, para poder chamar a atenção do jovem e usar esse texto, assim, como, não sei, conseguir relacionar nesse tema. Isso é uma boa também. Inclusive, eu estou percebendo que a gente está quase que ressuscitando a primeira campanha do Engaja, né? Eu não, acho que não tinha ninguém aqui na época, eu também não estava. Foi o Cultiva a Cidade, eu acho o nome. Bom, a primeira campanha foi justamente numa época de eleições municipais, então tinha a questão do varal, da Cidade dos Sonhos, enfim. Eu estou falando isso até porque eu acabei procurando algumas imagens justamente da campanha para usar na capa do texto, assim, alguma coisa nesse sentido. Porque depois eu me toquei que eu tinha usado que cidades vocês sonham, e foi justamente isso, né? Tinha a Cidade dos Sonhos, que foi até o pessoal daqui de João Pessoa na época também, eu não estava, né, na época ainda, Marne, Lucas, enfim, participar. Teve várias cidades, na verdade, vários núcleos que eu acho que alguns que nem estão mais ativos, assim, Fortaleza está voltando agora, né? Enfim, no Sul também, teve muita gente que se engajou nessa campanha das eleições municipais, que foi a primeira campanha institucional do Engaja. Foi meio nesse sentido também, de pautar o que os jovens queriam e levar para as campanhas também. Mas eu acho uma boa também, de pensar também, levar para ser também, como é que a gente poderia dizer, construir esses primeiros passos para as eleições municipais também, acho uma boa. Eu também gosto da ideia. Acho que é importante, assim, da gente, porque querendo ou não, agora o tema eleições vai ser muito forte, né? A partir de agosto, setembro. Eu acho que a gente pode começar a relacionar Nesse caso, eu acho que super também, de repente, se não rolar de ser essa roda nesse mês, eu acho que super poderia ser mês que vem, enfim, um pouco mais para frente, mais perto das eleições. Mas se rolar agora também, aproveitando o timing do texto, acho que seria uma boa. Eu acho que é uma questão que eu não estou no pilar de engajamento, então se você quiser levar isso também para não ficar a gente amolar muito a barra agora, eu acho que se talvez de repente levar essa ideia, eu também tenho que ver realmente se o texto vai sair ainda essa semana, mas a Kinda ficou, né, de postar ainda essa semana, ela falou em amanhã, né, ou amanhã, ou daqui no final de semana, enfim. Mas é isso, gente, assim. Eu gostei muito do texto, eu gostei de que como as pessoas trouxeram coisas que às vezes eram parecidas, às vezes não, e eu acho que é legal justamente sair daquela bolha, né, do texto, não ficar só ali, ter essa discussão para além mesmo. Para além até eleições, inclusive, eu acho que vale muito a pena, assim. Sim. Até, gente, a Kinda, ela comenta muito isso. Quem não conhece a Kinda, ela é do CF e ela cuida da parte de comunicação do Engaja. E ela fala, assim, de vídeo, quem curte, tipo, fazer vídeo, falar. Tem gente que gosta, né? Tem gente que não curte tanto, mas tem gente que gosta. Aí, se vocês quiserem pensar alguma comunicação também nesse sentido, bora fazer. Sim, inclusive, eu até mandei mensagem para ela, ela não chegou a visualizar, eu tenho que ver depois amanhã, sei lá, que eu tinha sugerido desde o início, né, quando a Adri, que teve, na verdade, a ideia desse texto, eu tinha sugerido, de repente, fazer uns stories com os autores, né, mostrando as carinhas, tipo, falando alguma frase-chave do texto, tal, coisa curtinha. Como são 8 pessoas, eu mandei mensagem para ela perguntando se era viável ou não, porque era 8 stories, né? Mas, enfim, também não sei se todo mundo vai concordar, vai querer gravar. Mas, enfim, estou falando aqui porque eu tinha tido essa ideia, mas eu tenho que alinhar com a Kinda ainda direitinho se vai dar certo também, porque são 8 pessoas, né? Então não sei se ficaria uma coisa muito longa, assim.
Mas eu acharia muito massa também, porque eu acho que vai também além do texto, né? No texto você não tem como visualizar muito bem. Você visualiza porque você vai ver lá que tem o nome da pessoa, a idade, de onde ela é, então você sabe que são pessoas diferentes. Calma, Lari, se não quiser gravar, não grava, tá? É uma sugestão. Se fosse eu, não ia gravar, pode ter certeza. Ainda bem que eu não escrevi nada. Enfim, mas eu tinha sugerido justamente porque é uma coisa mais visual mesmo, né? Você conseguir ver aquelas carinhas que estão por trás daquele texto, né? Ouvir as vozes, os sotaques, eu acho que é muito massa, porque ficou legal também. Tem uma galera de diferentes lugares, né, que escreveu para o texto. Isso, é diferente de você só ver ali o nomezinho, a idade, o lugar de onde vem, mas é isso. Eu sugeri, mas eu acho que foi nesse sentido. Tem que ver com a Kinda se dá, se funciona, mas é isso. Malu tava no texto e perdeu a parte que a gente... Todo mundo aprovou a ideia. Malu vai ter que embarcar sem saber nem o que é. Nada, Malu, é só que eu estava sugerindo, ressuscitando uma ideia que eu tinha dado sobre o texto, né, de fazer uns stories com curtinho mesmo, cada autor do texto, para a gente, né, ver a carinha de quem foi, e, sei lá, falando, de repente, uma frase-chave do que ela escreveu ali no texto, assim, dando uns spoilers, né, enfim. Mas eu tenho que alinhar com a Kinda ainda essa questão, para ver, já que são 8 pessoas, se não vai ficar uma coisa muito longa, assim, enfim, como é que pode ser. Também não sei se os 8 vão querer topar também, né? Mas é isso. Foi só uma ideia aqui. Eu mandei mensagem para ela, ela não me respondeu ainda. Eu tenho que ver. Hoje é um dia cheio, né? Porque segunda-feira é dia de reunião do CF, então é difícil mesmo conversar com eles. Mas aí eu acho que já posso pular para a próxima. Tá, eu coloquei até ali próximo, que são 4 GEs, né? Acho que a gente pode falar meio que junto, assim. Sabe o que foi? É porque eu separei pelo tema de eleições e outubro urbano. Foi por isso que o GE tá lá embaixo. Ah, então peraí, deixa eu voltar. Pronto. Tô rindo igual a Adri, que é isso. Eita. Eu juntei também esses 3. Ai, gente, seria tão bom se a Adri estivesse aqui, porque ou o França ou outro coordenador, só as ideias para levar para as outras coordenações, enfim. Eu tinha sugerido esse grupo de estudo sobre assessoria, né, porque é uma causa, não só porque uma causa que eu defendo, mas porque era uma lei que não é muito conhecida, né, da questão da assessoria em arquitetura, engenharia, urbanismo público, enfim, né, que as famílias com até 3 salários mínimos, renda de 3 salários mínimos têm direito a, né, esse projeto gratuitamente, né, através da, né, poder público, enfim, como se fosse uma defensoria pública, mas não é bem isso, porque não é uma coisa, não é como o SUS, a defensoria pública, porque não é uma coisa federalizada, assim, federal, né, única, ficou a responsabilidade dos municípios, e por isso mesmo que não anda, né. E aí eu sempre pauto essa questão, e aí eu tinha sugerido justamente, já que surgiu esse tema do Moradia para Todos do Dia Mundial de Habitat, eu tinha sugerido um GE sobre isso, justamente porque é uma pauta que pouca gente conhece, para quem é fora da parte da arquitetura e do urbanismo. Eu não sei nem se a galera de engenharia, eu não sei, eu não vejo muitos engenheiros se envolvendo na causa, mas pode ser que sim, mas eu vejo muito mais o pessoal de arquitetura mesmo puxando. E aí eu tinha sugerido esse tema, e aí a Bakken foi, eu acho a Bakken sugeriu os outros 2 temas. E aí eu coloquei tudo junto, porque tudo a ver com moradia, também para não ficar muito repetitivo, e aí a gente pensar como é que poderia alinhar isso. Eu, particularmente, eu não quero passar na ideia da barra, entende? Ninguém. Mas eu tinha pensado que, por exemplo, a questão da política habitacional que ela colocou, meio que está atrelado, né? Porque você não tem como você discutir assessoria técnica em habitação sem falar da política habitacional anterior. Então, eu acho que super daria para casar esses temas num GE, assim. Eu digo isso até porque eu já participei de workshop sobre assessoria e sempre tem que ter uma aulinha sobre política habitacional, enfim. Então, meio que casa. E aí, saúde e moradia também tem a ver, porque saúde e moradia... Tem até uma pessoa do Sergipe, né, que o Francis sempre... Foi o Francis até que sempre trouxe o grupo. Eu até conheci uma pessoa de lá, quando eu fui em Recife, teve o fórum
regional nordestino sobre assessoria técnica popular, e aí tinha uma menina lá do Saúde e Moradia, e aí também tem a ver com assessoria, mas aí eu fiquei pensando aqui também, de repente, não sei, se o Outubro Urbano o tema for esse mesmo, ou, querendo ou não, de toda forma, eu sei que o Dia Mundial do Habitat tem esse tema, a gente poderia tentar construir, tipo, como foi com outros GTs, né? Porque, tipo, é isso, o mês de outubro é o mês das cidades no calendário do Engaja, né? E foi a mesma coisa, né? Março foi o mês das mulheres e o GT Gênero construiu coisas com outros GTs, a gente participou, né? A gente teve um GE em conjunto. A mesma coisa aconteceu em junho, né? LGBT+, também, a gente fez um GE em conjunto com eles. Enfim, eu acho que, de repente, por exemplo, Saúde e Moradia, ODS, acho que é 3, um GT ODS, ou alguma, porque eu agora estou me lembrando também do outro painel que teve da Semana do Caminhar, né? Que era sobre caminhar, saúde, arborização, era alguma coisa assim, verde, áreas verdes, enfim. Que junto, já que Bill e esse ODS tem reunião no mesmo dia, juntou todo mundo e fez aquele painel. De repente, poderia levar isso para juntar também, fazer um segundo painel na semana do Dia do Mundial de Habitat, ter esse segundo momento discutindo que a gente fez, né? A Semana do Caminhar, a gente teve aquele primeiro momento, né? A gente fez a roda de conversa do nosso GT, mas também teve o painel com Bio e ODS. Então, de repente, eu pensei, em ter isso também. E eu acho que outros GTs também podem embarcar com outras pautas, porque, né, a gente mesmo já fez moradia, quando a gente falou em LGBT+, a gente falou do tema de moradia, né? De repente, poderia ter alguma coisa relacionada com o pessoal de gênero, enfim, e aí, não sei também, o pessoal de clima também, alguma outra coisa, enfim. Acho que é uma ideia para se levar. Eu estou falando assim, né, mesmo que não seja o tema do Outubro Urbano como um todo, que eu não sei, mas, de repente, na semana da Dia Mundial do Habitat, a gente poderia propor, né, da gente construir com outros GTs. Eu acho que a Adril, Francis topariam de novo, de repente fazer o Saúde e Moradia lá. Sabe uma coisa que eu tô vendo rolar na rede que eu gostei da ideia? É tipo, pegar, que nem esse evento que a Fernanda falou, assim, tipo, sei lá, a gente pega 4 segundas-feiras e cada uma a gente fala de uma coisa, de um tema relacionado. Sabe que nem o pessoal de São Paulo fez, assim, tipo, cada domingo eles trouxeram uma pessoa para falar de um tema. Não precisa ser 4, né? Mas... eu fiquei pensando nisso, né, de não ser... Eu pensei só no sentido, não sei como é que seria as outras atividades que a gente teria, se daria para a gente ficar sem as nossas reuniões, né? Mas, por isso que eu falei levar para outros GTs, para não ficar toda segunda-feira só um grupo de estudo, e aí a gente não conseguir parar para discutir outras coisas, até porque você sabe, né, agora o Engaja está com reunião de domingo a domingo, então a gente não tem muito espaço para fazer reunião em outros horários. Fora que meio, né, a galera já tem aquele horário meio que reservado, né, para o GT e tal. Por isso que eu fiquei pensando como a gente poderia ter esses vários GEs sem ser só no nosso GT, tentar levar para puxar em outros também. Por exemplo, eu acho que Saúde e Moradia, eu acho que super o Francis e a Adris toparia fazer um painel nesse sentido de pensar nesse aspecto de novo, como foi da Semana do Caminhar. Eu acho que super funcionaria. Mas é uma ideia que eu tenho que levar para eles, né? Como nenhum dos dois apareceu na reunião, ou estou falando besteira, não estou falando besteira, não estão nenhum dos dois aqui. Então, era isso, assim. Eu fiquei pensando em como a gente poderia... Eu acho que a parte da ideia da política habitacional daria para casar com a assessoria técnica, é mais fácil. Saúde e moradia também tá, mas a gente poderia, se juntar e fazer uma coisa também com outros GTs. Porque é isso, né? Vai fazer parte do Outubro Urbano, Outubro, mês das cidades, vai ser a temática mesmo do Engaja, né? Durante outubro, então... Eu acho que os outros GTs não teriam problema de colar na gente e ter esses outros, não necessariamente um GE, um painel, uma roda de conversa, enfim, mas discutir esses temas, esse mesmo tema, mas sobre outras perspectivas. Eu pensei em Saúde e Moradia com um ODS Bio, mas por isso, né? Porque ODS tem ODS 3,
talvez entre alguma coisa aí da questão de biodiversidade, não sei, mas como foi a Semana do Caminhar, e é também um tema que o Francis adora, eu esqueci de falar, chamar Bill vai colar, rapidinho, porque a cara, quando fala saúde e moradia, eu só lembro do Francis. Pessoal, só uma dúvida, esses grupos de estudo, vocês fazem durante a segunda-feira mesmo, nas reuniões do GT? Ou tem um outro horário específico para isso? Então, geralmente, a gente faz no horário da reunião mesmo, porque a galera já separa esse horário, né, para participar para o GT, e também para não ter conflito de horário com outro grupo, porque assim, a gente não marca nada no horário de outra reunião de GT, nem de projeto e, enfim, nada o que já tem um horário fixo de reunião a gente marca em cima. Então, por exemplo, de sábado às 7 tem a reunião do podcast, então a gente não faz nada de sábado às 7 para respeitar esse espaço, né? Então a gente prefere manter sempre de segunda às 8, porque acho que é mais fácil, né? Já é o nosso horário, mas a gente pode pensar, não sei, por exemplo, um dia à tarde, algum horário que não tenha nada, e a gente pensar em fazer também, nada impede. Não é proibido, né? A gente pode fazer, desde que respeitando os horários dos outros GTs e campanhas. Entendi. Não, eu pergunto isso porque achei bem interessante esses grupos de estudos que foram propostos. Eu também concordo um pouco com o André, eu acho que estão relacionados aí a parte da assistência técnica em habitação social, ela vai estar relacionada com uma política habitacional, por consequência, em questão da saúde e de infraestrutura básica, né, para você conseguir morar e ter uma habitação que tenha infraestrutura básica. Eu iniciei um curso faz 2 semanas de assistência técnica, então é um tema que eu tenho bastante interesse também. E aí eu tenho vontade de participar desses grupos, mas aí como vai ser dentro das reuniões de segunda-feira, tranquilo, então perfeito. Eu acho que tem algumas coisas que eu já vi nesse curso, que eu acho que eu posso fazer também, e pra gente debater, eu acho um tema bem massa, assim, bem legal. Ah, legal. Não dá para pensar em várias coisas, sim. Mas a gente pode ver horários alternativos. Se for, né, se a gente pensar em mais do que um evento, por exemplo, 4 eventos, para não tomar as 4 segundas-feiras do mês, né, do GT, a gente pode ver de fazer no horário alternativo, alguma coisa assim. Não tem problema. Ai, a Lari perguntou o que... Oi, desculpa, pode falar. Não, pode responder a Lari primeiro. Né, que a Lari perguntou o que é circuito urbano. A ONU, André, você também me corrige, porque o André sabe mais essas coisas, mas a ONU, ela considera outubro o mês das cidades, né, assim, o outubro urbano, que eles chamam. E aí, dentro desse outubro urbano, eles criam tipo um evento, um circuito mesmo, que eles chamam de circuito urbano. E aí eu acho que a ONU Brasil, eu não sei se é específico da ONU Brasil ou se a ONU no geral faz isso. E sempre tem um tema. Então o André falou que a ONU internacional, né, esse ano vai falar de habitação. A do Brasil ainda não disse, mas geralmente eles seguem o que o internacional está fazendo. E aí eles abrem para se inscrever em edital, para inscrever atividades, né, sobre esse tema específico. E aí é o mês inteiro, durante todo o mês de outubro tem várias atividades, que aí eles chamam de circuito urbano, né? E aí a gente pode pensar tanto em atividades para inscrever mesmo oficialmente pela ONU, que é um pouco mais chato no sentido de que eles eles têm muitas exigências, assim, mas nada impede, eu acho que a gente pode ver o edital, ou a gente pode simplesmente fazer o nosso outubro urbano, fazer atividades do nosso grupo, dentro do Engaja, mas sem estar no calendário oficial da ONU. Deu para entender, Lari? Você ficou com mais alguma dúvida? É bem isso que a Erika explicou mesmo, tá certo. Sobre os 4, como a Erika falou, né, para não ser no nosso horário,
Horário alternativo, eu juro que eu enfim, levaria para os outros GTs tentar, né, casar. Até porque, né, como eu falei, né, só explicando para o pessoal, esse ano no planejamento que fizeram, né, em janeiro, fevereiro, não me lembro, foi em São Paulo, que juntou uma galera de vários NLs e vários GTs, enfim, né, na época que ainda podia aglomerar, e aí teve essa construção do calendário temático, né, do Engaja, a Erika estava lá, né, e aí o outubro ficou mesmo como mês das cidades, no caso, meio que encarregado do nosso GT mesmo, então eu acho que vai ser super normal se a gente propor para outros GTs, construir esses GE juntos, e usar o horário deles, eu acho que não seria bom, assim, para não ficar nem ruim para a gente, né, de ser todos os GS só no nosso horário, e aí também, mas acho que pegar um horário do outro, assim, por exemplo, né, como eu falei, né, na quinta-feira é dia da reunião do... Nossa, amiga, eu vou ir rápido. Foi rapidinho. Muito rápido, tipo, né, quinta-feira é reunião de ODS e de bio, né, horários diferentes, mas é no mesmo dia. E aí, nossa, me perdi aqui. Enfim, ainda podia, de repente, ser uma coisa em conjunto, como foi da Semana do Caminhar, enfim. E o circuito urbano foi como a Erika falou, né, outubro urbano é internacional, nacional, enfim. Eu acho que o circuito urbano é só da ONU Habilitar Brasil, mas eu não tenho certeza. Mas é isso, né? Eles abrem inscrições para atividades oficiais durante o outubro urbano, basicamente é isso, né? Meio que ter o apoio, a divulgação da ONU Habitat também, mas eles são meio chatinhos com algumas coisas assim, mas é isso, assim, e é por isso que está na pauta seguinte, que foi que eu sugeri justamente isso, né, incentivar o pessoal dos núcleos locais, enfim, voluntários, como foi o caso do ano passado da pessoal do Belém, que escreveu, né, um evento, e eu digo online porque a gente só está podendo fazer atividade online, né, a gente está até dezembro, ou segunda ordem, o Engaja suspendeu todas as atividades presenciais, então, você está podendo fazer, eu imagino também que o circuito urbano esse ano vai ser só no formato online, imagino, não tenho certeza, mas eu acho que é isso, assim, aí eu coloquei, né, o que eu já tenho, né, previsto aqui, por aqui, João Pessoa, que a gente já tem isso marcado, né, não está inscrito, porque ainda não abriu as inscrições para o circuito urbano, mas como o evento já está construído, então vai ser mais, eu acho que vai ser mais fácil que é isso, né, às vezes eles estão muito pouco tempo para inscrição, e acaba sendo aquela coisa desesperadora de vamos construir uma coisa para se inscrever, né, eles não dão muito tempo, assim, muito corrido. E aí, como eu já tenho essa coisa engatilhada, fica mais fácil de inscrever, mas eu acho que é isso, né, de incentivar a galera também a inscrever coisas assim, pessoal do GT, ou que não for do GT, enfim, a participar também do circuito urbano, assim, né, divulgar isso. E aí, se eles dão sugestões do que pode ser feito, do tipo... Olha, Lari, é isso, né? Pode ser qualquer tipo de atividade. Eu nem me lembro como foi a atividade do Belém, mas é isso, assim, eu me lembro que eu vi, tinha vários tipos eles têm vários, acho que nas inscrições tem vários tipos de evento, porque eu me lembro que no ano passado, tinha como era? Tinha no site deles mostrando todas as datas, né, todos os eventos que tinha, e tinha a classificação por cores. Aí tinha, assim, debate, workshop, não sei o quê, enfim, tinha isso mesmo, assim, tinha várias modalidades, né, de atividades que podiam ser criadas. Eu não sei nem se, tipo, nossas formações entrariam nisso, se fosse um caso, por exemplo. Eu nem, mas é isso, entra vários formatos de atividades, né? No caso, esse ano online. Eu não sei nem se os grupos de estudo entrariam nisso, mas eu acho que talvez não seja tanto. Eu não me lembro se eles têm uma questão de qual é o público, se tinha que ter um número mínimo de pessoas. Tem que lembrar de como é que é esses editais deles, eu não sei. Eu nem me lembro disso, assim. Porque eu me lembro que o evento de Belém era até um evento, não era tão pequeno, né? Porque era um local movimentado, né? Eu não me lembro como era, mas enfim. Não sei se tem um requisito de público, não sei o quê. Enfim. Tem umas burocracias também
do circuito urbano, mas é isso, né? Se a gente não conseguir escrever por alguma burocracia, a gente faz assim mesmo. E aí, você já foi entrando nas eleições municipais, aí tem 3 ideias, né? Essa primeira foi uma ideia minha, eu já tinha tido algum tempo, assim, até pensando em umas questões que a Erika já tinha falado sobre, né, discutir a questão de pedagogia, né? Também pensando nas eleições, né? O que é plano diretor, o que é não sei o quê, papapá. E aí eu lembrei disso, da questão da pedagogia urbana, até porque tem um grupo de extensão aqui em João Pessoa que trabalha isso. Estão fazendo um trabalho bem legal mesmo, assim, já desde o ano passado. Eu conheço algumas pessoas que estão lá dentro, uma professora que está puxando também eu conheço. E aí eu achei bem legal, de repente pode ser uma pessoa que eu possa tentar convidar, mas aí também podem ver outras pessoas que trabalham com isso. Mas era mais nesse sentido mesmo, então, pensando numa coisa mais ampla para as eleições municipais e ter essa discussão sobre pedagogia urbana, eu acho que seria legal, porque traz essa discussão mesmo sobre de explicar algumas coisas, né, sobre cidades, enfim, pensando nas eleições, eu acho que é legal, que é um plano diretor, que é, enfim, mas era mais nesse sentido, assim. E aí as outras 2 ideias foram da Adri, que aí, para mim, entra um pouco o que eu falei naquela primeira parte, né, que eu acho que é uma coisa que seria muito para ser construído mesmo sobre, acho que vai um pouco para além só do escopo do GT, seria uma questão para ser construída mesmo como um todo a rede. Principalmente quando ela falou sobre eleições conscientes, porque é isso, né? Como eu falei, né? Eu já tenho uma campanha eleições conscientes do pessoal do Engaja Sampa, então eu não sei se ele já não tem, por exemplo, uma ideia de fazer uma formação nesse sentido. Eu não sei nem se já rolou, se vai rolar, enfim. Por isso que eu acho que é uma questão que a gente tem que ver essas questões essas ideias que ela trouxe, eu acho que é uma questão que tem que ser levada mesmo para a rede como um todo, né, e principalmente para o pessoal que já está puxando, né, que o Engaja Sampa já está puxando essa questão do eleições conscientes, já tem essa campanha nesse sentido, então é bom saber o que é que eles já estão pensando em termos de comunicação, o que é que eles estão pensando em termos de formação, enfim, mas é isso, assim, eu acho que eu gosto das ideias, assim que eu gostei das ideias que ela deu para a comunicação, eu só estou pontuando que eu acho que é uma coisa que vai um pouco para mais do que só o nosso GT mesmo, assim. Também para a gente também não abraçar só para a gente, e de repente também não ter conflito de ter mesmo outra coisa já sendo construída nesse sentido, né? Eu não sei. Principalmente essa questão de eleições conscientes, né? Como eu estou falando, né? Já existe, né? Um pessoal puxando isso dentro do Engaje, então tem que saber o que é que eles já estão. É bom procurar saber o que é que eles já têm em mente, né? É isso, assim, só. Não, André, eu concordo. Quando eu li, eu também pensei nisso, assim, do eleições conscientes e do outro, do juventudes plurais, né? Na política, eu acho que é algo que dá para ser construído em conjunto com a rede, não só no nosso GT, mas com a rede como um todo, né? Um tema mais amplo. Isso. Embora agora eu também lembrei da ideia da Júlia, que nessa parte dos juventudes plurais casa um pouco com aquela do texto, né? Das pluralidades de juventudes, enfim, dá para dar uma casada aí, mas nesse storytelling aí que já começa na gente, né? Que as cidades, comunidades sustentáveis que o pessoal quer, e de repente dá para encaminhar nisso, mas eu acho que é isso. Eu acho que quando fala nessa forma um pouco mais ampla de eleições, juventudes e política, eu acho que é uma coisa que faz parte do GT, claro que a gente está dentro de uma rede de jovens, mas que vai para além disso, né? E é isso, né? Ter consciência que existem outras pessoas puxando, por isso que eu falo, né? Principalmente a questão essa tema de eleições conscientes, quando ela colocou aí, eu pensei, nossa, mas tem que saber se o pessoal de São Paulo já não está construindo isso. Eu não me lembro, eu só vi os textos no blog mesmo, eu não vi nada em sentido de formação, mas pode ser que role, né? Pode ser que já esteja previsto alguma coisa nesse sentido. Eu tava pensando aqui, eu fiz minhas anotações, mas não sei, enfim, tá meio bagunçado. Mas eu pensei, tipo, nessa parte assim do texto e de formação sobre eleições e jovens na política e todas essas coisas. Eu pensei em fazer, tipo, provocações na parte de comunicação, assim, tipo,
os jovens, como é que você quer construir uma cidade, como é que você pensa uma cidade dos seus sonhos e tal. Aí viria, tipo, a divulgação do texto, com aquela ideia do André, que ele falou em divulgar com os stories, porque fica uma coisa mais chamativa e tal. E aí depois vim explicando, mas o que são essas cidades e comunidades sustentáveis que os jovens querem construir, tipo, que a gente fala no texto. E aí, com isso, depois viria uma formação, um GE, alguma coisa de como construir essas cidades, assim, aí se relacionaria com as eleições, com a parte das eleições, nessa parte de como construir. Não sei. Eu acho uma narrativa interessante, Júlia. A questão de se levar também, de colocar aí. E é isso, assim, a gente tem que separar nos pilares, mas é uma coisa que é isso, né? Tem que envolver, é normal que envolva mais de um pilar, então sai da comunicação e vai para engajamento e passa por lobby. Às vezes a gente não vai conseguir separar bonitinho por pilares, não. É uma coisa, às vezes, que é construída mesmo assim. Que foi meio isso, né? O texto surgiu em comunicação, mas aí eu já dei essa ideia de ser uma roda de conversa, que já vai para engajamento, e assim vai, né? E entra lobby, enfim. Eu acho que é isso. Dá para ser. É meio isso mesmo, porque até quando você vai construir campanha no Engaja, tem muito isso, né? De você construir pensando nos pilares como um todo. Então, é normal que você tenha essa construção dessa narrativa que não necessariamente vai ser uma coisa fechada só ali. Eu separei pelos pilares porque é uma forma mais, como posso dizer, prática, não sei se seria essa palavra assim, né? Pensando no nosso, no funcionamento do GT, né? Que são em pilares. Por isso que eu separei as propostas por pilares, mas vai ser normal que surja uma ideia que vai para além, como a própria ideia do Kempson, né? A cartilha não dá para dizer que é só uma atribuição do pilar LOB, do pilar comunicação, enfim. Eu acho que vai para além disso mesmo, enfim. É normal ter uma narrativa que você pensa que vá permear a comunicação e outras coisas, assim. Engajamento também está dando do nosso pilar, né? Mas questão de grupos de estudo, de formação. Eu não dei nenhuma ideia de formação, até poderia ter poderia também, né? Agora eu pensei, né? De repente fazer uma formação também sobre a questão de moradia também, mas mas a formação também dá um trabalho para construir, então também não, para não sobrecarregar, a gente pode fazer outra questão assim. Se bem que no caso, se fosse moradia seria no outubro urbano, né? Eleições já pode ser um outro momento, não sei, mas enfim. Mas é isso. Eu nem vou colocar essa ideia da formação sobre a questão de moradia para depois vai sobrar para mim. Vamos. Mas eu gostei muito da ideia. Mas é legal a formação. Eu adorei. Eu adoro formação. Achei muito legal. Não, mas formação é cansativo, mas é legal. Assim, cansativo depende, né? Porque eu, sinceramente, eu não senti aquelas 3 horas e sei lá quanto foi. Nossa, foi muito longo, né? Socorro. Mas eu não senti, não foi cansativo. Às vezes é mais curto e acho que muito depende do dia da pessoa, do como puxa o tema, não sei. Mas aquele dia foi muito legal, foi muito produtivo, assim. Nossa, aquele print da tela branca ficou massa, nossa. Que é uma coisa que também tem que trazer para o GT, né? Porque aquilo ali também dá para puxar umas discussões legais. Assim. Eu acho que é isso, eu acho que é meio nessa ideia da Júlia mesmo, assim, da gente nunca deixar morrer, né? Foi por isso que eu falei de puxar o texto para uma roda de conversa. Para não morrer ali, sabe? Fez um texto e morreu ali o assunto. Fez a formação e morreu ali o assunto, sabe? Eu acho que é legal a gente ter essas questões de... Começou, termina, encaminha, faz alguma coisa, faz outra atividade, leva para outro pilar. Tá, a gente fez um texto aqui, o que é que dá para fazer aí de grupo de estudo, de uma conversa, enfim. Ou o caminho contrário também, né? Porque semana do caminhar foi meio isso, né? Fechou com o texto, né? Sim. Às vezes é o caminho contrário, né? Veio das conversas e fechou com o texto. E, inclusive, o texto antecipou, já tinha uns spoilers do que sai na formação também, né? Engraçado, né? A gente vai discutindo e já estava meio por ali, já uma coisa alimenta a outra, mas eu acho que é isso, assim. Só deixando pontuar, eu só achei importante pontuar essas questões das questões sobre
mais gerais sobre eleições conscientes, juventudes e política e tal. Eu gostei que a Adri trouxe as ideias, mas é só para não a gente querer trabalhar em cima de um tema que não dá para trabalhar sozinho, ou que pode ser que já tenha outras pessoas trabalhando, né? No caso, eleições conscientes tem, isso é fato. Eu imagino que o pessoal de São Paulo vá além daquela questão do que eles já fizeram, né? Da série dos textos no blog. Talvez já tenha até pensado alguma coisa nesse sentido. Então, obrigado, gente. O pessoal está saindo, mas eu agradeço aí, Larissa, também. Isso, olhem a arte. Eu acho. Desculpa, não, eu ia falar para a gente ver o lobby, tipo, dar só uma olhadinha, ou qualquer coisa a gente deixa para semana que vem. A lobby eu acho que é rápido, amiga. Não, deixa eu passar aqui. Mais ou menos rápido. Tá, porque tu já colocou umas ideias depois, tá? Eu coloquei só aquela da cartilha. Da cartilha, né? Tá. Acho que tá cortando um pouquinho, mas já que já teve a ideia do Kempson aí, então... algumas coisas a gente já trouxe, né? Acho que a primeira questão foi dos posicionamentos de qualidade do ar, que foi a Pá que lembrou disso. Mas é isso, né? Isso já está encaminhado. Então, acho que não é uma coisa que nem tem muito o que discutir. A gente fez, né? A gente fez aquele chamado no grupo, para o pessoal que sabe disso concordava, né? Da gente discutir isso esse mês. E tá, vamos ver, né? Não sei. Talvez acabe entrando para setembro, não sei como é que vai ficar a questão, não sei como é que a BAC conseguiu ou não. Também não quero ficar perturbando ela agora, não é a semana certa para a gente estar cobrando coisa dela. Então, eu não sei como é que vai ficar, se vai ficar para o dia 31 ou não. Mas isso já tá para ir. Malu ainda tá aqui. Tá, então deixa eu falar logo da questão de saúde mental. Eu não levei isso para o grupo, né? Eu tenho que levar também. Mas eu tinha sugerido na reunião passada, algumas pessoas já tinham gostado, e aí eu até comentei com a Malu, né? Porque a gente tem um dos temas do posicionamento que está pendente é sobre saúde mental e cidades. E aí, quando eu vi que o Rafa e a Adri puxaram a questão do Setembro Amarelo, aí eu disse, então por que a gente não discute isso no setembro? Porque, assim, a real é que setembro, no calendário do Engaja, está o tema biodiversidade. Mas acho que ia ter alguns eventos que ia ter, né? Mas, enfim, né? Pandemia mudou tudo. Mas o tema continua sendo biodiversidade. Mas como é Setembro Amarelo, eu achei que seria legal a gente pautar essa questão nos nossos posicionamentos de setembro. Mas aí também tem que ver como é que ficou também a questão da qualidade do ar, para não ficar muita coisa, assim. Mas se rolar, eu acho que seria massa. Mas é isso, né? A gente está com ainda a qualidade do ar pendente, eu acho importante primeiro aguardar, encaminhar isso, mas de toda forma, enfim, a Malu, eu me lembro que quando a gente estava discutindo Lobby Points, a Malu viu que tinha esse tema, né, de saúde mental, ela como psicóloga tinha se interessado, isso foi até um tema proposto pelo Davi, depois eu tenho que ver também com ele o que é que ele gosta, se ele gostaria de alguma forma de colaborar, não sei como é que ele está, se ele está de férias, se não está de férias, como é que está a vida daquele menino, mas é isso, eu propus isso mas isso é uma coisa que eu vou levar depois para o grupo mesmo, porque é assim, né, gente, só explicando que normalmente a gente faz uma votação, né, a gente pega os temas que estão pendentes e pede para o grupo escolher qual é o próximo tema que a gente quer discutir, né. E aí, quando foi agora em agosto, a gente trouxe essa pauta da qualidade do ar, porque também tem a questão que a Bárbara, ela participa da coalizão do... como é o nome? É a coalizão do ar, né? Do ar. E como a gente não tem posicionamentos construídos nesse sentido, às vezes fica um pouco difícil de trabalhar, né, dentro sem ter um posicionamento definido disso. Já vem um tempo que ela vem falando nessa questão, e aí a gente falou no grupo, né, combinou no grupo da gente não fazer votação e trabalhar agora em agosto, qualidade do ar. E aí isso foi concordado, mas realmente tem essas questões de demandas, enfim, a Bá também com essa questão pessoal dela, mas ela tinha ficado de convidar o pessoal, né, para fazer um grupo de estudo, né, para a gente puxar essa construção sobre qualidade do ar.
E aí é isso, eu tinha sugerido também a gente, em setembro, pautar saúde mental em cidades, que é um outro tema que está pendente, e aí era isso, mas vou deixar guardar também, resolver essa questão de qualidade do ar, se vai ser dia 31 mesmo, se vai ficar para setembro, e aí como é que vai ficar. E aí a gente vai vendo isso também, mas se possível, quando tiver, eu com certeza vou jogar essa ideia no grupo, para ver se a galera concorda. Eu sei que na semana passada o pessoal tinha gostado, enfim, né? Tá alinhado com o tema do mês, né? Setembro Amarelo, saúde mental, enfim. Mas era isso. E aí, se eu puder passar, eu acho que essas últimas 3 pontos estão interligados, né? Três. Um que eu já tinha comentado também semana passada, né? Que eu tinha lido essa ideia da gente ter essa discussão um pouco mais profunda dentro dos núcleos, né? De como pautar isso, eu acho que meio que casa todas essas ideias, né? Eu acho que uma coisa caminha para outra. Que eu tinha sugerido, então, a gente fazer tipo um formulário base, né? Que os núcleos locais pudessem aplicar nas suas cidades e tentar identificar quais são os seus temas prioritários, assim, o que eles gostam para pensar isso, o que é que vai pautar, né, no seu município durante as eleições, porque às vezes tem algumas pautas que são prioritárias ou não necessariamente. Por exemplo, né, a gente discutiu 7 temas, né? Eu não sei nem se o 7 se dá para ser trabalhado questão municipal, tem que também dar uma avaliada a isso. Mas a gente já discutiu 7 temas, né? São 7 temas que estão para validar. Eu não sei se vai entrar a qualidade dual ou não, se vai ser 8, mas aí era isso, né? A sugestão era, tipo, listar esses temas e a pessoa, voluntário ou núcleo local, assim, meio que aplicar na sua cidade, né? E tentar identificar, né? Quais são as prioridades, porque, assim, né? Cada cidade tem uma realidade, às vezes tem algumas problemáticas que são mais graves, assim, eu posso dizer que, por exemplo, a problemática de mobilidade de João Pessoa não é, de longe, a mesma coisa que em Recife, por exemplo. Então, provavelmente eu não iria colocar mobilidade como uma problemática grave daqui de João Pessoa, mas com certeza se eu morasse em Recife, eu colocaria a mobilidade como uma das questões, além de segurança também, embora não tenha sido um tema que a gente tenha discutido ainda, mas que também está, né, para a gente discutir ainda. Mas é isso, foi mais uma ideia, assim, de eles pensarem, de tentar, né, sentir, né, em cada realidade quais são as temáticas mais urgentes que eles poderiam trabalhar nas eleições, mas foi só uma ideia, assim, também não sei se precisa ou não, assim, eu realmente não queria meio que deixar solto, assim, a gente tem 7 temas aqui, vamos falar de todos, né, eu acho que fica meio, acho que cada realidade é um contexto, não sei se dá para a gente chegar e sugerir, nossa, vamos puxar todos os lobby points que a gente tem em todas as cidades, eu não sei se, eu acho meio megalomaníaco, né? Por isso que eu sugeri que cada um pudesse sentir melhor, né, quais são as pautas prioritárias das suas cidades, mas é uma sugestão, assim. E aí a BA complementou com essa ideia de ensinar ferramentas de mobilização para pautar os lobby points nas cidades e como analisar a situação da sua cidade. Casa um pouco com a minha ideia, mas eu teria que conversar com ela para saber mais, aprofundar mais isso, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa meio leiga, sou super leigo nessas questões de mobilização política, enfim. Por isso que eu nem dei as minhas ideias, normalmente são na parte de construção de lobby points, porque é o que eu tenho uma experiência dentro do engajo, né? Não tenho muito para além nessa questão do lobby, assim, embora seja uma coisa que eu tenha interesse. E eu acho que tudo isso meio que casa com a ideia também da cartilha, assim, eu acho que é uma coisa que, quase um storytelling também, mais uma narrativa aí que tem, né, de identificar os problemas, de ensinar essas ferramentas e de ter meio que quase não um resultado final, mas ter esse também. Acho que a cartilha faz parte também, né, desse processo de ensinar como a analisar, como pautar, porque se bem que não sei se é bem ensinar, né? A cartilha é mais mesmo para explicar melhor os posicionamentos, né? No caso, assim, ter um guia, né, dos posicionamentos, mas eu acho que também, de repente, até a cartilha poderia, além dos teus pilares, teus pontos, você colocar o pilar, depois ter que ajeitar isso, dos teus pontos validados,
Ética. Para além dos pontos validados, de repente poderia ser uma cartilha que tivesse essas coisas, né, essas ferramentas, né, ensinar essas, não sei. Também não sei se ficaria muito longo, uma coisa muito complicada, mas eu acho que é isso, né? Acho que poderia casar essa ideia, assim, também. A cartilha ser uma forma também de ensinar alguma ferramenta de forma... Embora todas essas questões nem sempre dá para ensinar só numa cartilha, né? Nenhuma formação passo a passo do advocacy não ensina tudo. Mas eu acho que é isso. Inclusive é isso também, gente. Tem a formação do Caminhos da Solução, que foi a que a maioria que o pessoal fez, que é uma formação inicial, para a gente discutir problemáticas e temáticas, mas também tem a passo a passo do advocacy, que já é para direcionar nesse sentido mesmo, de ensinar ferramentas. Eu acho que uma formação de advocacy também online em alguma questão dessa relacionada à eleição municipal, também, de repente, pode ser uma boa também. Não sei se era também isso que a Bá estava pensando quando ela colocou nessa questão das... Acho que não, mas pode ser também um... Porque já é uma formação que vai um pouco além, não a caminhos para a solução, a gente tem essa discussão, né, das problemáticas e possíveis soluções, mas a advocacy passo a passo da advocacy é justamente para ensinar ferramentas mesmo, né, de como atuar, né. Então, como se posicionar, como cobrar essas questões. Então, acho que é isso, assim, de repente pode também entrar nisso. Mas é isso, gente, eu acho que esses 3 últimos pontos dá para dar uma casar e pensar como é que poderia... Eu acho que talvez seja até um momento mesmo da gente começar a ativar mesmo, né, o Pilar Lobby. Eu sei que tem pessoas dentro do grupo que tem interesse nesse tema, e o grupo não está ativo, né, no momento, mas eu acho que começar a pensar, eu acho que seria o momento agora, esse momento de validação dos pilares, eu também falei, validação dos posicionamentos e de construção para as eleições municipais, eu acho que seria um momento muito bom de ativar, né, já é uma coisa que a gente já está pensando já tem um tempo, né, Érica? Desde a época da PA, na verdade, desde que a PA ainda estava na coordenação, nós 3, eu acho que talvez seja o momento mesmo de ativar o Pilar Lobby para pensar, porque eu acho que eleições é isso, vai ter que ter muita coisa para juntar essa própria da ideia da cartilha, de repente poderia ser uma construção, além do Pilar Comunicação, também do Pilar Lobby, então acho que é isso. Eu acho uma boa, sim. A gente tem que conversar com o pessoal. Mas, André, não sei como que o pessoal tá. Eu ia falar só mais pelo horário, assim, para a gente já ir encaminhando pro final. Sim, aí chegou no final também, né? Acho que não tem nada depois disso, né? Cartilha, eu acho que é o último ponto, né? No documento é o último. Mas, gente, vocês querem falar alguma coisa? Tem algo que vocês pensaram também para fazer, tanto de lobby ou de engajamento, né? Fiquem à vontade para falar. Ou se quiserem complementar, depois, durante a semana, lembrar de alguma coisa, pode complementar o documento. Desculpa, pode falar, Hilton. Não, imagina. Eu estou assimilando ainda todas as informações, é bastante coisa. E eu acho que eu vou depois ler com calma essa cada pilar. E talvez numa próxima reunião eu já consiga contribuir com algo, assim. Mas eu achei bem interessante. Obrigado pela oportunidade de deixar eu participar como ouvinte. E aí nas próximas eu vou me inteirando um pouco mais. Era mais para complementar em relação a isso mesmo. Muito obrigado, pessoal. Imagina, a gente que agradece. A gente que agradece. Eu estou falando tudo igual a Érica hoje. Mas eu ia até comentar, né? Cai de paraquedas, assim, primeira reunião, uma reunião bem densa dessa, porque toró de ideias, construção de planejamento, realmente... Acho que eu tô lembrando, eu acho que o Kempson entrou justamente na época que foi a construção do nome, né, do novo nome do GT, inclusive acho que foi sugestão dele, né, Cidades Comunidades Sustentáveis, olha aí, a pessoa já...
eu entrei no Foi, WhatsApp. justamente, entrou no WhatsApp, só a galera só chega já no pesado. Já chega no furacão. Mas assim, gente, só uma coisa importante que a gente já falou, mas eu gosto sempre de reforçar, apesar da gente ter muitas ideias legais e querer fazer muitas coisas, eu acho importante a gente entender o nosso limite, assim, sabe? Tipo, de todas essas coisas, o que a gente quer colocar mais esforço, assim, mais foco, né? Tipo, vamos escolher esse. E se alguma coisa não der para fazer, tudo bem. Sem, assim, sobrecarregar a gente, né? Sem, tipo, a gente querer fazer muita coisa e não dar conta e isso acabar fazendo mal para a gente. Então, eu gosto de reforçar, assim, que a gente tem muitas ideias legais, mas vamos fazer o que der dentro da nossa disponibilidade, do nosso grupo, né? O que der para fazer, tá tranquilo. Sim, com certeza, da Erika tá certíssima, assim, acho que é isso. É normal, de repente não. Por isso que é uma coisa que a Júlia falou, acho que é importante, porque quando a gente pensa em construção narrativa, acho que ajuda a dissipar esse peso, né? E também para, além de ser uma coisa que fica melhor construída também, e é isso, né? Se a gente começa a juntar, né, as ideias para construir uma coisa mais, acho que além de ficar mais bem feito, ter mais, eu estou chamando as coisas falando substância, bem nordestino. Eu acho que funciona melhor também para não ficar tão pesado para todo mundo, porque às vezes você faz muitas coisas paralelas que não estão conectadas, é isso que eu estou querendo dizer, né? Acho que quando a gente conecta as coisas, funciona melhor porque flui melhor, não... Mas é isso, também é normal que de repente a gente chega, tem a ideia, joga para os grupos, e muita gente não abraça, e pode acontecer, não, é isso, né? A gente às vezes, né? Teve várias coisas assim que eu tenho que admitir, né? 2 momentos assim que eu pensei que não ia rolar, que foi o texto do Direito à Cidade LGBT+, que já foi, já no final, já 45 de segundo tempo, que a Malu topou, né, participar, construir alguma coisa no texto, e aí saiu, e ficou maravilhoso, amei, nossa. E esse texto da Juventude também, né, foi meio que de última hora também, né, já tinha uns 15 dias que eu estava puxando, já tinha mandado várias mensagens do grupo, ninguém tinha. E aí, de repente, começou uma pessoa escreveu, aí outra foi, quando eu vi já tinha 8 pessoas escrevendo, mas é isso, às vezes não, ou às vezes não sai no tempo que a gente quer que saia, ou às vezes simplesmente não sai, e é normal, e acontece, então, sem estresse, assim, mas eu acho que é um esforço também da gente tentar pensar em como alinhar as coisas para não alinhar, eu digo, conectar, né, para não ficar isso, né, não ficar várias coisas soltas, e que às vezes não acaba pesando e que não e também que não rende muita coisa, não, né? Acho que essa é a questão muito que a gente falou, né? Conectar, fez um texto, mas conecta esse texto. A gente pode puxar também isso para um GE, para outra discussão, para uma formação, para alguma coisa, em vez de sair soltando várias atividades diferentes que não tem nenhuma conexão, ainda mais quando a gente pensa numa coisa assim como, por exemplo, eleições municipais, que é um tema macro. Outubro urbano, um tema macro, que dá para casar também, porque outubro vai ser véspera das eleições, né? Esse ano ficou para novembro, mas querendo ou não, vai ser época de campanha. Então, acho que é isso, né? Eu estou querendo falar mais nesse sentido mesmo, assim. São muitas ideias que, às vezes, se ficar muito desconexo, eu acho que pesa um pouco mais, mas se a gente conseguir, por exemplo, como eu falei, nessas últimas 3 ideias aí do lobby, se a gente conseguir casar, até com aquela ideia também das artes, para os posicionamentos, enfim, da gente construir. É isso, né? E foi muito isso também, né? Que a gente, desde o início do ano, tinha muito essa mentalidade desde a época, a gente tinha conversado isso, né? Com a BA também. A gente já estava construindo os lobby points pensando nas eleições também, né? Então, acho que é isso, né? Uma coisa mais construída. A gente não construiu os posicionamentos só à toa, né? A gente já estava pensando em como é que poderia encaminhar isso para trabalhar em cima disso na eleição. Então, eu acho que chegou esse momento, né? É o momento de validar os posicionamentos e de construir alguma coisa em conjunto, a cartilha, enfim,
de repente não dá certo o formulário que eu sugeri, ou de repente a gente não consegue fazer tanta coisa como, sei lá, que a Bá está pensando, mas de repente ele consegue fazer só a cartilha, mas já é alguma coisa. Ou só a cartilha e as artes, mas já é alguma coisa. A gente já está conseguindo comunicar a causa, levar isso para frente, enfim. Eu acho que é isso. Pode ser que a galera não abraça, às vezes não abraça, ou acontece muitas vezes ser meio em cima do prazo, né? Semana do Caminhar também foi assim, né? Meio que na semana da véspera foi que o grupo se formou e a gente construiu tudo. Foi uma loucura. Eu tô pensando aqui a insanidade que foi aquilo ali. A gente construiu tudo na semana da véspera, né? Das artes, enfim, tirando a formação, né, que já vinha antes, já havia sido construída alguma coisa, mas foi tudo muito porque é isso, né? Todo mundo tem muita demanda, todo mundo tem outras coisas para fazer, para além do engajo também, dentro do engajo, então é normal que acaba só conseguindo fazer na hora de meio que em cima, às vezes não consegue fazer, ou ele simplesmente não consegue e tá tudo bem. Se não, uma ideia ou outra não sair, mas eu acho que é importante a gente ter essas narrativas de casar as coisas que a gente está propondo, justamente isso, né? Eu acho que gera uma discussão mais rica e também divide melhor as tarefas também, né? Para não ficar todo mundo tentando fazer 1001 coisas ao mesmo tempo e no final das contas ou não sai nada ou sai várias coisas que não vai para muito. Enfim. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu estou me prolongando, já é 10 horas da noite, cheiro. Não, dá para entender sim, André. Mas é isso, gente. Acho que a gente pode ir se falando durante a semana, no grupo. Se tiverem ideias, pode jogar nesse documento. E a gente se fala. Na próxima reunião, a gente vai aprofundando mais, né? Se tiverem ideias, quiserem ir jogando no grupo para discutir, para a gente ir montando alguma coisa, podem jogar. Eu, particularmente, não tenho mais nada para falar. Se alguém quiser falar mais alguma coisa também. Não, então vamos... Júlia respondeu. Bom, então vamos encerrar a reunião, descansar, que já são 10 horas. E a gente vai se falando no grupo, então. Muito obrigada pela presença de vocês, por ficarem até esse horário e por toda a ajuda na construção do planejamento. Sim, gente, muito obrigado, muito obrigado. Foi bem rico mesmo, assim, acho, a discussão hoje. Então, é muito legais, gente. Eu estou muito animada. Claro que a gente não consegue fechar, assim, já vamos fechar tudo, mas aos pouquinhos acho que a gente vai construindo coletivamente, levando para os pilares, enfim, para o grupo em si, acho que mas é isso, a gente vai construindo aos pouquinhos, mas boa noite, tá tarde, cheiro para vocês, boa semana, a gente vai conversando no grupo. Boa semana, gente. Tchau.